Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e depois de um tempo de pausa, sem trazer conteúdo eleitoral, sem falar de eleições para vocês, eu volto com um assunto muito importante e que, aliás, deveria ter repercutido no Brasil inteiro, mas, muito provavelmente, se você não é de Rondônia, você não ouviu falar sobre esse assunto, que é a Emenda Constitucional 174 de 2025, que foi aprovada e publicada no dia 17 de junho de 2025 aqui no estado de Rondônia. Então, fazendo uma breve contextualização do que se trata essa emenda constitucional 174 de 2025, o que nós temos é, em 17 de junho de 2025, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia votou e aprovou uma emenda constitucional que prevê que o governador do Estado de Rondônia poderá exercer o seu mandato de forma plena, mesmo que de forma virtual, quando não estiver presente no estado de Rondônia. Nós temos previsto na Constituição Federal, o artigo 79 da Constituição diz que quando o presidente da República se afasta do Brasil, se afasta do seu cargo, o vice-presidente deve tomar posse de forma interina. E é o que nós vimos também para os outros cargos do Executivo. Então, quando um governador do estado se afasta daquele estado, não está presente, o vice-governador toma posse de forma interina enquanto o governador não estiver no estado. Da mesma forma, o prefeito, que se afasta, o vice-prefeito também toma posse. Com essa emenda constitucional que dá esses poderes para que o governador do estado de Rondônia possa exercer o seu mandato de forma plena, inclusive, se você não viu as matérias, você vai ver por aí que o que tem se dito é que em Rondônia poderemos ter agora um governador EAD, que é um governador à distância. Porque a emenda constitucional ela não traz essa previsão de quanto tempo o governador pode assumir as suas funções de forma virtual, assinando documentos, fazendo reuniões de forma virtual, ela não traz essa previsão. Então, nós teremos a possibilidade de que uma pessoa que exerça o mandato como governador do estado de Rondônia, ela possa ficar meses fora do estado, desde que ela esteja cumprindo com as suas funções de forma virtual. Os argumentos para quem aprovou essa emenda constitucional foi no sentido de que, quando nós tivemos, a partir da pandemia principalmente, uma digitalização de todos os atos, inclusive os atos judiciais passaram-se a ser todos de forma virtual, foi usado esse argumento como nós precisamos nos adequar ao mundo tão digital. No entanto, quando nós temos uma emenda constitucional que tira a possibilidade de que o vice-governador possa assumir, em caso de ausência do governador, a gente tem um esvaziamento do cargo de vice-governador no estado de Rondônia, o que é muito perigoso. Por quê? Quando nós temos uma emenda constitucional nesse sentido em um estado, outros estados também podem copiar essa ideia e replicar em outros estados. E diante dessa situação, se alguém estiver insatisfeito ou entender que isso não é constitucional, o que deve ser feito? Nós temos a previsão constitucional, inclusive, de que quando há uma emenda constitucional ou uma legislação que afronte de alguma forma a Constituição, seja ela estadual ou a Constituição Federal, há uma possibilidade de propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse seria um meio cabível para questionar essa emenda constitucional. O que acontece é, nós temos alguns legitimados, pessoas que têm capacidade jurídica prevista na própria Constituição para propor essa ação. Então, eu, Sueli, como advogada, se não estiver representando alguém, eu não posso propor essa emenda constitucional. Um cidadão, um eleitor aqui de Rondônia que não concorda com essa emenda constitucional também não tem legitimidade, não tem capacidade jurídica para propor essa ação direta de inconstitucionalidade. O que acontece é, nós temos como legitimados o governador do estado de Rondônia, que muito provavelmente não vai propor essa ação direta de inconstitucionalidade, a mesa da Assembleia Legislativa, que também muito provavelmente não proporá, porque foi votada por maioria absoluta, só houve um voto contrário a essa emenda constitucional. E a gente tem também, por exemplo, a OAB ou outros legitimados que poderão propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Nós já tivemos lá em 2005 uma ação muito parecida lá no estado do Maranhão e chegou até o STF. Naquela ocasião, lá em 2005, o STF disse que não poderia haver esse esvaziamento do cargo do vice, não poderia haver uma emenda constitucional capaz de proibir o vice de exercer o mandato quando o governador não estivesse naquela localidade em que ele deveria exercer o seu mandato.
Então, o que nós temos hoje é um precedente de 2005, nós não sabemos qual seria o posicionamento caso chegasse ao STF ou uma ação proposta aqui no estado de Rondônia, a gente não consegue saber qual será o posicionamento do judiciário. E embora nós tenhamos hoje uma sociedade altamente digitalizada, em que praticamente todos os atos são possíveis de praticar de forma virtual e à distância, como disse o STF lá naquela ocasião, o objetivo seria de manter a possibilidade de que o vice exerça o seu papel de vice e substituir o governador em caso de ausência. Caso isso fosse tirado, poderia ser considerado uma acefalia administrativa. Isso seria não possibilitar que o vice exerça o seu papel e, com isso, esse esvaziamento do cargo do vice-governador. E com isso, caso não for proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, o que acontece é que a emenda constitucional vai continuar vigente e os atos continuarão sendo praticados dessa forma. O que a gente sempre tem que ter em mente é, quando se faz uma emenda constitucional dessa magnitude, que mexe na estrutura administrativa, essa mudança, ela continua para os próximos governos. Então, se nós mudarmos algo, como foi mudado com a emenda constitucional neste momento, essa mudança valerá para os próximos cargos, para os próximos mandatos. O que é muito perigoso, caso alguém não concorde com isso lá na frente, venha e modifique novamente. Nós precisamos de uma estabilidade jurídica, que as instituições funcionem de uma forma que haja uma previsibilidade. Por isso que a Constituição Federal trouxe essa previsão, a Constituição Estadual também tem essa previsão e há essa necessidade de que tenhamos uma segurança jurídica. Mas caso não haja nenhum tipo de mudança, essa emenda constitucional continuará valendo no estado de Rondônia e com a possibilidade de ser replicada em diversos estados do Brasil. E você, já ouviu falar sobre essa emenda constitucional 174 de 2025 do estado de Rondônia? Se não, dá uma pesquisada, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você concorda com essa mudança do estado de Rondônia, se não concorda também. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aqui o seu like, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!